Não, boa tarde a todas e todos. Eu queria reforçar a mensagem que o presidente Lula determinou que nós encaminhássemos hoje. A preocupação primeira do presidente Lula é dirigida às pessoas do estado de São Paulo, mais notadamente os paulistanos, que nesse momento estão sendo privados do serviço adequado de prestação a cargo da Enel de luz. Então, nesse sentido, o presidente solicitou ao Ministério da Justiça e ao Secretário Nacional do Consumidor que adotasse todas as medidas necessárias para garantir efetivamente o retorno imediato do serviço público federal de fornecimento de luz para aquelas pessoas na cidade de São Paulo. E que, algo muito importante, que a concessionária assegure, garanta efetivamente a reparação de todos os prejuízos causados aos consumidores, pessoas físicas, jurídicas e microempresários que nesse momento precisam terem seus bens ressarcidos diante dos eventos climáticos que ocorreram nos últimos dias na cidade de São Paulo. Terceira mensagem que o presidente pediu, que a Controladoria Geral da União adotará todas as medidas necessárias para acompanhar o processo de fiscalização, de modo que a concessionária possa efetivamente responder por todos os serviços que estão sendo, nesse momento, prejudicados. E a Agência Nacional de Energia Elétrica é a agência reguladora responsável por isso, na linha do que o ministro Vinícius colocou. Portanto, é importante dizer que, nesse momento, a nossa preocupação primeira é atender as pessoas no seu direito ao restabelecimento de luz e no ressarcimento integral dos bens que foram ali prejudicados em razão dos eventos que ocorreram nos últimos dias na cidade de São Paulo. Ministro, o secretário Vadim, para complementar. Não, eu só quero complementar, meu informe anterior. Eu vou a São Paulo, me reunir com o PROCON de São Paulo, exatamente para tratar desse aspecto que foi aqui ressaltado pelo ministro Messias. Vamos tratar de mapear, de ter a ideia dos prejuízos causados aos milhares de consumidores de São Paulo para exigir da Enel o seu ressarcimento. Vamos prestar toda a orientação aos consumidores de São Paulo para que essa demanda seja imediatamente atendida. Essa foi uma determinação que me foi dada pelo presidente Lula e eu estarei me dirigindo à cidade de São Paulo para me encontrar com o PROCON de lá. Muito bem. Senhoras e senhores, perguntas? Vamos fazer umas 5 perguntas aí, gente. Boa tarde, Mariana Halbert, do Poder 360. Diante do que os senhores expuseram, fiquei com uma pequena dúvida e queria uma avaliação. Vocês consideram que a ANEEL tenha se comportado de forma inadequada e falha na fiscalização das concessionárias de energia elétrica? E vocês falaram que vão fazer a avaliação do trabalho da Enel em São Paulo, mas esse trabalho pode ser ampliado para a fiscalização de outras concessionárias no país também? Ministro Vinícius. Mariana, acho que a primeira constatação que para nós é um tanto óbvia desse processo é que alguma falha houve. Em que extensão essa falha é da fiscalização da ANEEL? Em que extensão essa falha é da fiscalização da própria agência do Estado de São Paulo? Em que extensão pode ter havido algum tipo, eu não estou pré-julgando, algum tipo de mecanismo de manipulação pela própria empresa para que as falhas que ela eventualmente fazia não fossem detectadas? Tudo isso a nossa investigação, a nossa fiscalização vai determinar e vai dimensionar. Agora, vamos assumir, houve um evento climático em novembro do ano passado. Um plano de contingência foi estruturado com uma série de medidas
que, se tivessem sido cumpridas, nós não estaríamos todo esse período sem luz para boa parte da população de São Paulo. Então, falha sem dúvida houve, a gente precisa de mencionar quem falhou e como isso não pode se repetir novamente. Vadir. Vocês vão ampliar Desculpa. Nesse primeiro momento, a ideia é fazer a fiscalização em São Paulo, só que, sem dúvida alguma, se nós percebemos ao longo desse processo que há comportamentos parecidos ou semelhantes de concessionárias em outros estados ou em outros municípios, nós podemos estender, sim, porque a fiscalização que a ANEEL faz, obviamente, é do mesmo tipo, do mesmo padrão nesses outros municípios. Então, aquilo que puder ser ampliado para outros municípios em termos de medidas corretivas, certamente acontecerá. Vadir. Nós temos procedimentos investigatórios, processos administrativos abertos contra outras concessionárias, né? Em diversas partes do território brasileiro por conta de eventos parecidos. E contra a própria ANEEL em outros estados, né? Ceará, lá no Rio Grande do Sul, né? Que a Ampla, né? Se não me engano, a Equatorial é ligada a uma concessionária da ANEEL, enfim. Então, esses apagões, né, estão todos eles no nosso radar, né, e há diversos processos administrativos abertos, né, não só contra a ANEEL, mas contra outras concessionárias. Muito bem. Próximo. Délis Ortiz, TV Globo. Boa tarde. Eu queria saber que diferença fez, depois de todos os eventos anteriores envolvendo a incompetência da ANEEL, depois daquele decreto que foi feito exatamente por causa desses problemas e que não tem poder retroativo sobre essa concessionária que continua. Acho que eu, que não preciso investigar, sei que ela não investiu, não está a fim de cumprir com as promessas que fez de ajustes e continua praticamente ignorando todas as demandas feitas pela Justiça, pelo governo e pelos próprios consumidores. Em que isso vai mudar depois de tudo que já foi feito? Boa tarde, em relação à ANEEL, há um pedido formulado pelo ministro de Minas e Energia, em abril, reiterado em maio deste ano, no sentido que a ANEEL dê sequência ao processo administrativo sancionador, em razão da insuficiência da prestação do serviço. Um dos itens de trabalho de avaliação que será conduzido pela Controladoria Geral da União é exatamente avaliar o trabalho da Agência Nacional de Energia Elétrica em relação ao cumprimento deste pedido que foi formulado pelo ministro de Minas e Energia em relação à concessionária. Este é um elemento central. O que é que aconteceu de fato com o pedido que foi formulado pelo ministro de Minas e Energia à Agência Nacional que regula o setor elétrico em relação a esta empresa? Porque esta é uma questão central que cabe agora à Controladoria Geral da União investigar. Não, é isso mesmo, e a ideia toda desse processo, Délis, é a gente conseguir fazer essa avaliação com profundidade para evitar que isso aconteça novamente. É importante lembrar que a ANEEL multou a Enel ano passado, ou esse ano, enfim, acho que foi ano passado ainda, em 165 milhões. A empresa não pagou, judicializou a multa, isso está sendo discutido no judiciário. Mas a questão aqui, até para dialogar com o ministro Messias falou sobre a preocupação que a gente tem que ter com as pessoas e com as famílias, diz mais respeito, na nossa opinião, nesse momento, com as famílias, as pessoas que foram atingidas, como isso não pode se repetir e que modo as medidas de mitigação têm que atuar de maneira muito mais rápida e intensiva do que aconteceu agora, né? Se a empresa não cumpriu o que era necessário ter feito, agora ela vai cumprir, até porque se ela é reincidente, as
consequências sobre o não cumprimento de um próximo plano de contingência ou da formulação de um próximo plano de contingência mal elaborado são muito mais intensas do que foram até agora.